A Ti, Espírito, nós recorremos, para que possa nos ensinar a fazer a Tua vontade, assim como fizestes com a Tua serva, com Tua santa, Francisca Xavier Cabrini. Inspira-nos bons atos, Senhor. Rogai por nós, Santa Francisca Xavier Cabrini, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Podemos sentar um minutinho? Então, acredito aqui que todo mundo já conhece a vida desta santa, e talvez eu seja aquele que menos conhece a vida de Santa Francisca. Estou chegando agora, todo mundo já está aqui há muito tempo. Eu quero esse dia meditar, cada dia eu vou preparar preparei pequenos conteúdos sobre a vida de Santa Francisca, sobre a vida dela, também para a nossa formação, para nós crescermos na formação, algumas virtudes de Santa Francisca Xavier Cabrini para nós crescermos em Deus. Então, para quem não conhece a santa, contextualizar, hoje nós vamos falar sobre a vida de Santa Francisca. A primeira parte da vida de Santa Francisca. Quem conhece aqui a vida dela? Deixa eu ver. Meu Deus do céu! Poucas pessoas, eu pensei que todo mundo conhecesse. Então vamos lá. Quem é Santa Francisca Xavier Cabrini? Ela é italiana, nascida em 1850, filha de Agostinho Cabrini e de Estela. Ela é a penúltima filha de 15 filhos. Veja, quando ela foi batizada, ela recebeu o nome de Nossa Senhora. O nome dela era Maria Francisca. Mais tarde, quando ela se consagrou, ela colocou o nome de Xavier também. O nome de Xavier, sabe quando os religiosos mudam o nome? Por exemplo, tem o Frei Francisco. Acho que os freis carmelitas eles não mudam o nome, né? Mas tem algumas congregações onde se muda o nome. Aí, eles rezam e ganham o nome da sua missão. O nome representa uma missão. Então, Santa Francisca era muito devota de São Francisco Xavier. Ela tinha uma devoção muito forte para o São Francisco Xavier. Isso é muito interessante, essa devoção. Então ela colocou Xavier no seu nome também. Um fato que impressiona muito é que desde cedo ela tinha uma fé autêntica, vivida no cotidiano da sua vida. Tanto que quando ela tinha 11 anos, ela fez um voto de castidade e entregou a sua virgindade a Deus. Ela sempre foi educada com firmeza e fidelidade nos princípios da fé, sua família católica. Ela foi educada, ela estudou num colégio dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Então, ela cresceu com essa devoção do Sagrado Coração de Jesus. Ela tinha um amor pelo Sagrado Coração de Jesus. Ela foi educada com firmeza, mesmo na obediência à igreja, aos representantes da sua fé. Ela se tornou, a fé se tornou parte da sua vida. Ela tinha um desejo muito grande de transmitir a fé. Tinha um desejo de transmitir tudo aquilo que ela aprendia. Ela queria ensinar. Ela tinha ardores missionários, muito voltado à evangelização. Ela tinha o desejo que continha São Francisco Xavier. Ela tinha o desejo de evangelizar o Oriente. Não sei se vocês conhecem a história de São Francisco Xavier. Ele é conhecido como um dos maiores evangelizadores. Ele é um dos padroeiros das missões, São Francisco Xavier. Ele evangelizou o Oriente todo. Ele foi aquele que entrou nas Índias. Só que São Francisco Xavier, ele morreu aos pés da China. Ele não conseguiu entrar na China. Ele queria entrar na China. Ele estava para entrar, ele morreu aos pés da China. Foi o único lugar do Oriente que ele não evangelizou. E cada vez mais que Santa Francisca ela conhecia Deus, ela crescia num desejo muito grande de se unir a Deus,
de ser um dócil instrumento para a execução da vontade de Deus. Tem um escrito de Santa Francisca, e ela escreve assim, nos escritos dela: a oração, ela é potente. Ela faz encher a terra de misericórdia, da misericórdia de Deus. Quanto mais nós rezamos, mais nós nos enchemos da misericórdia de Deus. A oração atrai a clemência de geração em geração. Olha que bonito que ela diz, né? Quanto mais nós rezamos, nós atraímos a clemência de Deus de geração em geração. Você reza, você não reza só para si. Você reza para as suas gerações. Não é só para si. A sua oração ela se estende para aqueles que vêm. A sua oração atinge os seus familiares. Ela diz, né? Todos os séculos estão cheios de obras maravilhosas realizadas pelo poder da oração. Nós devemos orar sem nos cansar, porque a salvação da humanidade não depende do êxito material, mas somente de Jesus, da oração. Ela entendeu que para rezar era preciso estar vazia de si mesmo, era preciso estar vazia dos seus pensamentos, das suas vontades, dos seus apegos e deixar Deus, com todo o seu poder e glória, preencher todas as áreas da sua vida. Esta atitude lhe rendeu muitas graças para a sua vida espiritual e seu apostolado. Ela tinha um grande equilíbrio. A piedade dela era uma piedade genuína. Não era aquela piedade de gente rezadora. Ela não era uma pessoa rezadora. Era uma pessoa piedosa. Era uma mulher de caráter forte. Ela era valente. Era mulher ousada. Era uma mulher modesta. Tudo aquilo que ela fazia transmitia a vontade de Deus. Nela não havia medo nenhum de realizar a vontade de Deus. Ela tinha uma virtude que era a virtude dos grandes santos. Qual era a virtude? A virtude da magnanimidade. Alguém sabe o que é magnanimidade? Nós já meditamos isso algumas vezes. Magnanimidade é a virtude daqueles que têm um coração grande, a alma grande. Ela tinha alma grande. Só que tinha um detalhe. Santa Francisca, ela era franzina. Ela tinha uma saúde muito frágil. É muito interessante nós observarmos as histórias dos santos. Se nós olharmos assim, não todos, mas uma certa quantidade de santos tinha saúde frágil. Você olha assim, por exemplo, São Padre Pio de Pietrelcina. São Padre Pio de Pietrelcina, ele tinha vontade de realizar muitas obras, só que ele tinha saúde frágil. Então ele ia aonde os superiores o mandavam, porque ele tinha saúde frágil. O próprio São Francisco de Assis, ele morreu cedo. Por quê? Porque tinha saúde frágil. Os santos, né, os santos de Fátima, tirando a Lúcia, que viveu bastante, mas os santos pastorinhos, Francisco e Jacinta, morreram cedo. Por quê? Porque tinham a saúde frágil. Só que é o seguinte, e isto é um detalhe, porque mesmo com a saúde frágil, apesar dessa condição de pouca saúde, isto nunca foi um empecilho para servir o Senhor. Isto é uma virtude daqueles que têm um coração grande. Então ela se aplicou aos estudos, ela gostava muito de ler, ela se formou como professora. A aplicação prática dela era na área de geografia, ela gostava de geografia, exatamente porque ela gostava de missão. Então ela gostava de estudar, né? Amanhã nós vamos ver, mas para vocês terem uma ideia, no fim da sua vida, ela visitou mais de 40 países, para vocês terem uma ideia, né? Enfim, ela gostava muito, então ela se formou como professora. Depois que ela se formou, os pais dela, né, como viram que ela tinha essa aptidão, os pais dela começaram a insistir e investir nela. Quando ela se formou, ela tinha ali por volta da idade da formação, era diferente de agora, né? Quando ela se formou no magistério, para dar aula, os pais dela morreram. Quando os pais dela morreram, o que ela decidiu? Eu vou me refugiar dentro
de um convento. Então ela tentou entrar em alguns conventos, só que ela não conseguiu. Por quê? Porque ela tinha saúde frágil. Então ela batia na porta do convento, aqui não, porque a gente não quer problema. Aqui não. Então ela tentou entrar em alguns conventos e não conseguiu. E conta-se também que, além da pouca saúde, ela tinha um pároco muito bom, só que muito egoísta. Porque Santa Francisca Xavier Cabrini era tão boa, principalmente no cuidado com os pobres, nos trabalhos de obra de caridade, nas pastorais da paróquia, que o padre incitava ela a não entrar nos conventos para que ela ficasse na paróquia. O pároco dela fazia com tanta vontade de tê-la por perto. Eu até compreendo, né? Porque quando, imagina, tem uma santa do lado, imagina aquilo que ela resplandecia. Eu quero ela perto de mim, né? Não quero ela longe de mim. Eu quero ela mais perto. Só que ela não desistiu. Ela resolveu ainda dedicar toda a sua vida para amar a Deus e os pobres. Até que um dia, quando ela tinha mais ou menos uns 30 anos de idade, ela desabafou com um bispo chamado Dom Giovanni Battista Scalabrini. Então, ele o aconselhou assim: você quer ser missionária? Se não existe ainda um instituto feminino para esse fim, funde um. O bispo falou direto para ela. Esse bispo, né? Se não me engano, é o bispo que fundou os escalabrinianos, né? Eu acho, estou aqui chutando, né? Não estudei, mas se eu não me engano, esse bispo foi aquele que fundou os escalabrinianos. Então, uma proximidade muito com os escalabrinianos, também missionários, né? Para quem não conhece os escalabrinianos, são os conhecidos como irmãos carlistas, os carlistas. Enfim. Então, foi o que ela fez. Ela obedeceu, ela viu ali, naquele conselho, a voz de Deus. Então, o bispo viu que ela levava ali, que ela seria uma eficiente colaboradora, principalmente na iniciativa em prol dos imigrantes italianos em Nova York. Então, em 1877, ela funda o Instituto das Irmãs Missionárias do Sagrado Coração e coloca este instituto sob a proteção de São Francisco Xavier. Ela vai até Roma, ela pede a aprovação pontifícia das regras do Instituto Missionário que ela fundou, ela pede a licença, além disso, né, ela é interessante, porque nela ainda havia o desejo de ir para o Oriente. Ela queria ir para a China. Era seu sonho. Então, ela foi entregar as regras para o Papa e pedir para o Papa a licença para que ela fosse para a China. Nos seus escritos, ela escreve: o mundo é pequeno demais para nos limitarmos a um só ponto dele. Eu quero abraçá-lo e chegar a todos os lugares. Ela queria ir para a China. Ela queria ir para onde o Evangelho ainda não tinha sido pregado. Ela tinha medo de abandonar os seus sonhos. Ela ainda, mesmo sendo, olha que interessante, mesmo sendo um sonho bom, porque não é um sonho ruim, eu quero ir para a China pregar, só que pode ser que não seja a vontade de Deus. E ela tinha apego a este sonho. Então, ela teve uma visão. Ela teve uma visão de um longo cortejo de santos que desfilava à sua frente, seguidos por Nossa Senhora e pelo próprio Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus olhava para ela e dizia: o que temes, minha filha? Tu levarás meu nome a litorais distantes. Portanto, coragem e não temas. Eu estou contigo. Ali ela começou a abrir o seu coração para ir para as Américas. Então, diante do Papa, que também era um grande santo, veja que essa santa ela foi permeada de muitos santos, né? O santo fundador dos escalabrinianos,
O Papa da época era São Leão XIII, um grandioso Papa. É um Papa que iniciou uma luta muito grande contra o modernismo na época. E ele tinha o triste conhecimento da situação dos milhares de italianos que foram para o Novo Mundo, porque entendamos que a América era um mundo desconhecido para a época. Era 1800, a América foi descoberta em 1500, ali tinha 300 anos somente de fundação. Imagina, era um novo mundo novo. Então, eles chamavam de Novo Mundo as Américas, né? Eles chamavam disso. Só que todo mundo que estava indo para lá, por conta, na época das revoluções, Revolução Francesa principalmente ali, que estava comendo solto, que estava afetando a vida de muitos católicos, muitas pessoas elas estavam o quê? Se tornando meio que números nas engrenagens industriais do Novo Mundo. Eram números para fazer o povo crescer. Era um número para um capitalismo egoísta. Enfim, com poucos padres, muitos católicos estavam abandonando a fé. Então o Papa, olhando para aquela mulher cheia de carismas, ajoelhada a seus pés, disse assim para ela: Oriente não, mas para o Ocidente. Vai aos Estados Unidos e encontrarás os meios de um grande campo de trabalho. Que bonita, né? Coloquei aqui a primeira parte da história de Santa Francisca Xavier Cabrini. E ela foi obediente, ela foi dócil, ela foi. Vamos pedir hoje, por meio, né, se você não conhecia essa história da sua santa, da sua paróquia, agora você conhece. Vamos pedir essa docilidade de coração. Vamos pedir para que Jesus mostre aquilo que Ele quer de nós, não a nossa vontade. A nossa vontade pode até ser maravilhosa, mas pode não ser a vontade de Deus. Você já pensou nisso? Às vezes a gente tem planos que são maravilhosos, mas pode ser que estes planos não fazem parte dos planos de Deus. E como nós devemos pedir? Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, como Santa Francisca Xavier Cabrini fez. Nós devemos pedir isso insistentemente. Senhor, deixa-me fazer a Tua vontade. Inspira-me os caminhos, mostra-me os caminhos. Eu não quero ir eu quero ir para a China. Mas se o Senhor quiser que eu vá para as Américas, eu vou. Eu quero ir para o Oriente, mas se o Senhor quiser que eu vá para outros caminhos, eu vou. Nós devemos ter coragem, e só uma pessoa com um coração grande, uma pessoa que pensa em Deus, uma pessoa que quer a vontade de Deus, tem coragem de fazer esta oração. Qual oração? Senhor, manda-me aonde Tu queres, não aonde eu quero. Senhor, faça-se o que Tu queres, não o que eu quero. Você tem coragem de fazer essa oração? Tem? Fica de pé então. Olhando para Nosso Senhor, diga: Senhor, faça-se o que Tu queres, não o que eu quero. Senhor, manda-me aonde Tu quiseres, não aonde eu quero. Faça-se em mim a Tua vontade e não a minha. Amém. Santa Francisca Xavier Cabrini, ensina-nos a sermos virtuosos, com um coração grande, ousados, corajosos, cheios de sonhos, devotos do coração de Cristo. Dá-nos a obediência, a caridade e o cuidado com os nossos pobres. Queremos ser servidores do amor ardente e da caridade fraterna. Santa Francisca Xavier Cabrini! Santa Francisca Xavier Cabrini! Santa Francisca Xavier Cabrini!